Pronto. Essa é a quarta aula de especialização no Odontia da Serpa, uma turma que está começando agora, online. E aí a gente estima aí que, de repente, julho, agosto, se Deus quiser, a gente consiga voltar aí presencial. Enquanto isso, a gente está colocando aulas mais teóricas, né? Por causa desse momento, né? Então, assim, dar aula no computador é sempre diferente de uma aula presencial, ainda mais que eu gosto muito de usar ferramenta de desenho, de quadro e tal. Então, eu escolhi temas aqui que a gente pode conversar mais teoricamente, mas eu tenho como ideologia lá na especialização, sempre que o aluno tem uma aula teórica, ele parte para a prática direto, né? Para assimilar mais o conhecimento. Então, teve aula teórica de acesso de manhã, à tarde, depois do almoço, pratica acesso, para poder o conhecimento ser absorvido inteiramente naquele momento. Então, essas aulas são aulas que a gente consegue fazer que não precisamos de prática, né? Mas vocês podem ver aqui do lado esquerdo que eu tive que ocultar alguns slides, porque, pô, minha aula é uma aula que dura 4 horas, 6 horas, né? Eu falo muito, gosto de falar muito, então a gente tem que adaptar o conteúdo para aula online, para mais ou menos 2 horas de aula, para não ficar muito cansativo. Então, quando a gente voltar presencial, a gente vai fazer revisão dessas aulas, tirar as dúvidas aí que ficaram, né? Ver alguns conceitos aí que não foram falados online, mas sem prejuízo algum, tá bom, gente? Então, aqui nesse primeiro slide, a gente pode perceber, a gente vai falar hoje de patologia pulpar e periarticular, né? Então, a gente começou falando sobre complexo dentino pulpar, aquela parte de formação, de embriologia, de formação dos tecidos, aí viu como é que a dentina, a polpa e o ligamento periodontal são tecidos que formam um complexo, né? Então, as reações geradas são mútuas. Depois a gente viu a parte de microbiologia em 2 aulas, parte 1 e parte 2, para entender como é que é a microbiota, como é que esses micro-organismos, quem são eles, como é que eles atuam, né? Quais são as suas vias de infecção, entrando por túbulo dentinário, ramificação, né? Vendo o sistema de canais reticulares como um emaranhado de ramificações e não como um canal único, né? Como um canal. E aí, hoje chegou a parte da gente ver como a gente conheceu microbiologia, a gente hoje vai ver como é que essa microbiologia, o que ela faz, né? Qual é a participação dela na doença. E o papel do endodontista é o tratamento e a prevenção de infecção. Então, conhecer a doença que a gente está atuando é fundamental, né? Então, a gente vê 4 situações aqui, por exemplo, no primeiro slide, na capa da aula, são só situações distintas, né? Então, conhece muito bem, sabe muito bem o que é uma polpa viva e o que é uma polpa morta, né? Necrosada. Quem olha isso aqui sabe que isso aí é uma secreção purulenta, o exudato purulento saindo do canal, né? Mas talvez a diferença dessa primeira foto aqui para essa segunda foto aqui pode parecer para todo mundo que seja uma coisa igual, mas não é, né? Então, esses detalhes é que a gente vai ver hoje, né, de uma forma mais interessante. E óbvio que eu quis simular aqui uma necrose, mas esse molar inferior aqui com 4 canais já está com a instrumentação completa. O que eu quis simular aqui é um dente que não sai sangue, né? Que teoricamente estaria necrosado, mas isso nem sempre é verdade. Às vezes um dente que não sai sangue é porque está em processo de degeneração pulpar e ainda tem alguma polpa apical e não existe uma necrose ainda formada. Mas, teoricamente, o que eu quis mostrar aqui é uma necrose, aqui uma pulpite irreversível, aqui um abscesso agudo e aqui uma pulpite reversível, né? Então, a gente vai entender aí mais ou menos por que a gente está conversando sobre isso. Então, vamos dar seguimento aqui. Bom, geralmente a gente é procurado pelo paciente
e eu tenho atendido muita emergência nessa época de pandemia aí, principalmente por causa de dor, né? Geralmente, quando o paciente não nos procura por causa de dor, ou algum dentista encontrou uma lesão periapical, periarticular, por um achado radiográfico, né? Às vezes vai fazer uma coroa refazer uma coroa no núcleo, faz uma radiografia e encontra uma lesão, uma infecção crônica. Agora a Natália vai entrar aqui. Show. Beleza. Oi, Natália. Bom, Natália, estou no primeiro slide, tá bem? Então, vamos lá. Então, geralmente, a gente é procurado por causa de dor. E a dor corresponde a 90% das emergências no consultório. O que isso quer dizer? Eu estou sentindo isso na pele hoje em dia, né? Nessa época de pandemia, eu vou dizer assim, eu não estou com o mesmo volume de trabalho que eu tenho geralmente, mas eu tenho ido ao consultório para atender pelo menos 3 a 4 pacientes por semana, que não é pouco, né? E a gente vê paciente com abscesso, paciente com pulpite, né? Então, assim, a realidade do endodontista é a emergência em muitos casos, né? Então, assim, emergências em endodontia é uma aula à parte, né? A gente vai ver que lidar com emergências é fundamental para o endodontista, porque assim não há nada mais legal, assim, mais interessante para o endodontista, pelo menos para mim, do que um paciente procurar, um paciente que lá está sem dormir lá 2 noites, ou então dormindo mal por causa de dor, e aí depois que você trata, ele fala para você que dormiu que nem um anjo. Isso para mim é uma das melhores coisas, assim, né? Então o paciente está com uma infecção, com abscesso, com rosto com tumefação, com aumento de volume, e aí você trata, aquele paciente volta à normalidade, né? O inchaço diminui, isso aí é gratificante demais. Então, o nosso papel em emergência é um papel muito grande, né? E aí a gente tem que entender que quando eu falo aqui sucesso do tratamento é a ausência ou alívio dos sintomas, é o sucesso do tratamento da emergência, né? Sucesso e fracasso em endodontia é uma aula à parte, que a gente vai discutir futuramente, mas a gente tem que entender sucesso real em endodontia, cura de doença, né? E aí, eu sempre entro em outros temas nas aulas, tem aqueles casos, como é importante a gente acompanhar os casos, né? Que a gente atende casos de necrose com lesão, e aí a gente faz medicação intracanal, a gente instrumenta, a gente trata a obtura depois de ausência de sinais e sintomas, e muitas vezes a gente não acompanha esses casos, né? E assim a gente não acompanha esses casos, a gente fica sem saber se nosso tratamento odontológico está dando certo. Então, na verdade, o sucesso do tratamento de uma lesão periapical, por exemplo, é a remissão totalmente da lesão, radiograficamente. É você perceber que aquela lesão curou e teve nova formação óssea. Então, assim, eu vejo muitas pessoas acompanhando lesão, né? O paciente vem com uma infecção crônica, uma lesão periarticular crônica, e aí tem uma coroa de porcelana, um pino, e aí o dentista opta por não mexer naquele trabalho, para não perder o trabalho, e fala assim, vamos acompanhar essa lesão. Você está acompanhando uma doença, né? Talvez se fosse um câncer, a gente não acompanhasse. Se fosse uma osteomielite, a gente não acompanhasse. Então, às vezes, a gente subvaloriza, né, o nosso trabalho. Então, assim, é óbvio que, em alguns casos, a gente pode até acompanhar algumas situações, mas esse acompanhamento tem que ser muito restrito, né? Então, a gente tem que ter, pelo menos, noção, né, de que a gente está acompanhando uma doença, que uma doença existe. E outra coisa importante dizer é que se radiograficamente aquela lesão parece uma lesão circunscrita, pequena ali, de 2 por 2 milímetros, quando a gente pode fazer uma tomografia, essa lesão parece tá muito maior. A gente não tem a real noção do volume de uma lesão radiograficamente numa imagem bidimensional, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta, tá? E dizer que, né, que essa imagem aqui é bem caricata, né? Que antigamente a dor de dente, dor endodôntica aí, as pessoas falavam que tinham demônios dentro do dente. É importante dizer, e eu trabalho no posto de saúde, eu trabalho no CEL fazendo cirurgia, então eu faço
procedimentos que não são básicos, né? A gente vê muita gente em UPA aí que recebe tratamento, gente com pulpite, com abscesso e passa medicação, sabe? E caso de necrose e abscesso, a medicação não vai entrar no canal porque não tem mais vaso sanguíneo, então não vai fazer efeito nenhum em relação à dor, né? Em caso de pulpite, às vezes a dor é tão grande por causa de compressão de fibra nervosa que só abrindo o dente que a gente tem algum tipo de resultado, né? Então, ficar passando medicação às vezes não resolve. Então, a pulpite, principalmente a pulpite irreversível, às vezes ela só é solucionável pelo acesso endodôntico. Então, assim, passar medicação a gente deve evitar esse procedimento como algo que não seja um paliativo, né? Eu não tenho tempo de resolver naquele momento, eu não tenho condições, a sala de espera está lotada, eu vou passar a medicação aqui para atender amanhã. Mas não é passar a medicação, aí depois me procura, né? Então, assim, eu sempre converso com vocês a respeito de ideologia também, né? Eu estou aqui para ser também um formador de opiniões, não apenas um mero instrumento para passar conhecimento, né? Então, uma aula teórica nada mais é do que pegar literatura e colocar a minha experiência nela, né? Então, eu sempre vou fazer questão de passar para vocês ideologia, né? E não só apenas simples prática endodôntica, tá? Então, a gente viu aqui, na aula passada, nas aulas passadas, principalmente na primeira aula, que a gente tem um complexo, né? O complexo formado pelo canal radicular, pelo ligamento periodontal, né? Vários tipos de tecido diferentes, cemento, dentina, ligamento, células epiteliais, uma série de coisas. E a gente percebeu nas aulas anteriores que os eventos inflamatórios do canal radicular, eles vão repercutir no ligamento e no osso, né? Então, ao contrário, né, aquelas lesões periodontais repercutirem na polpa viva já é mais difícil, né? A gente conversou um pouco sobre isso na aula passada, mas a doença endodôntica repercutir por ligamento periodontal é quase que comum, né? Principalmente em infecções. Então, quando a gente fala de patologia pulpar, a gente está falando de pulpite, a gente está falando de necrose, né? Isso é patologia pulpar. Quando essa patologia ela invade os tecidos periapicais ou tecidos perirradiculares, a gente está falando de patologia perirradicular. São coisas diferentes, né? Então, para a gente ter uma patologia perirradicular, necessariamente, uma patologia perirradicular que seja de infecção endodôntica, de origem endodôntica, a gente necessariamente tem que ter tido antes uma patologia pulpar, né? Então, por exemplo, não existe lesão periapical com polpa viva. Por quê? Porque para ter uma lesão periapical, a polpa tem que ter sido necrosada e infectada. Se eu tenho uma lesão perirradicular, eu tenho que ter uma polpa necrosada, né? Então, por exemplo, se eu faço um teste de sensibilidade em um dente com lesão, né, e esse dente, por exemplo, responde, eu posso estar diante de um cisto verdadeiro, um cisto que não tem relação apical. Aí você vai fazer uma tomografia, o cisto não tem relação com o ápice. Serve muitas vezes como diagnóstico diferencial em endodontia, né? Então, isso aí é uma dúvida que às vezes a gente tem, né? Às vezes, muitas vezes eu pergunto, né, em aula, principalmente as pessoas que estão iniciando, que diagnóstico é esse aqui? Aí você tem uma lesão periapical, né? As pessoas falam, pulpite reversível. Não pode ser nunca, né? Porque se eu tenho pulpite, eu tenho a polpa viva, né? Pulpite é inflamação pulpar. Para eu ter uma inflamação pulpar, a polpa tem que estar viva, né? Senão eu tenho uma necrose. E nem sempre necrose eu tenho lesão, né? Então, eu posso ter uma necrose, por exemplo, por trauma, né? E aí, por causa do trauma, a gente tem um rompimento do feixe vascular nervoso, geralmente uma luxação lateral, uma coisa nesse sentido, né? Uma intrusão. E aí eu vou necrosar esse dente, teoricamente uma necrose asséptica, né? E vou demorar muito para ter uma lesão, né?
E, às vezes, a gente vê lesão de dente ígido. Como é que a gente explica uma lesão de dente ígido? O dente está ígido, sem cárie, sem nada, e lesão endodôntica. E aí? Como é que essa infecção aconteceu? Como é que houve uma necrose pulpar? E a gente vai colher o histórico desse paciente, a gente vai ver que esse paciente tem um histórico de traumatismo. E aí o Siqueira explica muito bem, né, que dentes traumatizados que sofrem necrose e que depois possuem uma lesão periapical, uma lesão periarticular, são dentes que provavelmente possuem microfissuras de esmalte, e aí essa polpa que já não age mais como um tecido de defesa, a gente tem a entrada de micro-organismos por essas microfissuras, que chegam em esmalte, invadem a dentina e invadem o tecido necrosado. E aí causam uma infecção, né? Então, um dente teoricamente rígido com lesão periapical seria uma das respostas, né? Um dos motivos, né? Para isso. Então, nem todo dente necrosado vai ter lesão. Isso aí vai depender da progressão da infecção, né? E se eu tenho uma lesão, eu não tenho polpa viva, tá? Bom, para a gente ter uma lesão em polpa, como a gente viu, isso aqui é só uma revisãozinha pequena, só para a gente poder introduzir a aula hoje. A gente tem que ter uma agressão à polpa, né? Essa agressão ela pode ser biológica e ela pode ser física e química. Biológicas são aquelas agressões microbianas e agressões físicas e químicas são agressões externas, né? Químicas, a gente está colocando aqui substâncias químicas, como clareamento, por exemplo, substâncias, o próprio BGMA do adesivo, quando a gente vai fazer uma restauração em resina, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Não é o tema, mas não é o foco, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente está tendo uma agressão mecânica, por exemplo, uma taça de borracha sendo feita a profilaxia ali, o calor, né? Se não é feito da melhor maneira, o calor é uma agressão física, né? Só que essas duas agressões, tanto a química quanto a física, são agressões transitórias, né? Então, assim, para a gente causar uma necrose endodôntica, na maioria das vezes, a gente tem que ter uma agressão permanente, né? Uma agressão que seja transitória, que cause necrose, talvez seja um trauma. Mas dificilmente uma agressão química e uma agressão física vão causar alguma doença se não for de intensidade muito alta, né? Geralmente o que causa a infecção e perpetua a infecção é a agressão microbiana, né? Que a gente está falando de cárie. E aí, se a progressão dessa cárie, se ela vai causar uma infecção endodôntica ou não, vai depender de alguns fatores. Fatores como profundidade dessa cárie, né? Evolução, cárie de evolução lenta, cárie de evolução rápida, né? Status pulpar, como é que essa polpa está? Está saudável a ponto de ter uma resposta imune? Ah, não, está uma polpa debilitada, já que não consegue já ali produzir dentina reparadora, dentina reacional, e aí a cárie invade com mais facilidade, maior facilidade, né? Então, a progressão da cárie, se ela vai causar uma infecção endodôntica ou não, depende desses fatores, né? A imunidade do paciente, uma série de coisas. Paciente submetido à radioterapia, que tem aquelas cáries por radiação, né? E aí não depende muito da função pulpar, aí já é uma agressão muito violenta, né? Então, esses fatores vão ser fundamentais para a patologia. E aí, colocando ainda fatores químicos, aí não agressão pulpar, mas, por exemplo, a agressão periarticular, seria o puff apical, né, de cimento, desculpa. Esse puff, e aí principalmente para vocês que estão começando agora na endodontia, que vocês vão ver muita aula, muita palestra, se Deus quiser, a gente vai para congresso junto, eu vou sempre estar estimulando vocês a irem para congresso. Quando a gente vê puff, que a gente chama de surplus também, é uma outra denominação, às vezes a gente fica achando que isso é lindo, maravilhoso, eu quero também isso, porque a maioria dos professores em congresso mostram isso. Isso aqui, na verdade, é uma agressão química, tá? Então, a gente vê que esse dente aqui, por exemplo, tem uma lesão grande, uma lesão crônica, né? Ali está cheio de célula inflamatória que, após a diminuição aqui da carga microbiana, vai causar um reparo. Só que nessa situação aqui, além de causar o reparo
ósseo normal, a cicatrização, os macrófagos, neutrófagos aqui ainda vão ter que se preocupar em remover esse cimento aqui, ou então encapsular esse cimento. Então, vão ter um trabalho dobrado, né? E ainda vão receber aqui uma injúria química até que esse cimento tome presa. Então, até esse cimento tomar presa, vai acontecer uma injúria química ali. Então, o extravasamento de cimento apical, a gente nunca quer isso, né? Nunca deve ser o objetivo. Por que acontece o extravasamento, às vezes, em algumas situações? Porque a gente faz uma compressão apical da massa obturadora, da gutapeste do cimento, faz uma compressão apical para quê? Para que o cimento e a gutapercha, eles extravasem para o lado, a famosa condensação lateral, né? Então, quando a gente tem um bom batente apical aqui, um cone de gutapercha travado aqui, e a gente faz uma compressão apical, fazendo uma compressão apical e tendo aqui um selamento apical, a tendência é que o meu cimento escoe para o lado. E aí eu começo a ter entrada de cimento e gutapercha em túbulo dentinário, ramificação, e vedo aquele espaço que eu quero vedar. Só que, às vezes, quando eu tenho principalmente canais ovais, eu tenho um pouco desse cimento extravasando para o ápice. E aí forma isso aqui, ó, um capuzinho ali. Isso aqui, tudo bem. Isso aqui é em detrimento de uma pressão apical que, por exemplo, ó, selou essa ramificação aqui. E, por acaso, saiu um pouquinho apical, tudo bem. É diferente disso aqui, tá? Gente, para quem não está entendendo aqui, eu não estou colocando o slide ele grande, porque eu não consigo trabalhar com o mouse. Por isso que o slide está um pouquinho menor, tá bem? Então, assim, isso aqui é aceitável, porque a gente comprimiu o cimento aqui para ter uma saída lateral. Isso aqui não. Isso aqui é outra coisa, tá? Isso aqui não é desejável, tá bom? Isso aqui é injúria química, beleza? Injúrias microbianas, né? Que são aquelas causadas por biofilme, que vão perpetuar uma infecção, vão causar uma infecção. A gente vê aqui uma diafanização, uma raiz mesial de molar inferior, com canal mesovestibular e canal mesolingual. Aqui o forame principal, a gente vê aqui, ó, ramificações coradas aqui, e essas ramificações que a gente depois quer que o cimento entre, que o cimento consiga ocupar. Porque a gente tem que entender que quando a gente obtura um dente, o que a gente tem que fazer é ocupar o maior espaço possível, né? E para isso a gente tem técnicas obturadoras que vão preencher mais o canal, como as técnicas termoplastificadas, por exemplo, e a gente tem também cimentos melhores para isso, cimentos que vão ter mais escoamento. Cimentos com maior escoamento vão penetrar nessas ramificações com maior facilidade. Por isso é que existem cimentos diferentes, né? Então, tem vários tipos de cimentos endodônticos. Os cimentos não vão ter as propriedades clínicas iguais, né? Então, a gente trabalha no consultório aí com 3 tipos de cimentos aí, porque para cada caso, eu vou escolher um cimento diferente, né? Se eu quero um cimento mais radiopaco, eu vou escolher um cimento à base de prata. Se eu quero um cimento com melhor vedamento, eu vou escolher um cimento resinoso. Né? Então, uma série de coisas diferentes que a gente vai ver futuramente, tá? Mas já deixando o gostinho aí para vocês das próximas aulas. Bom, então, quando eu tenho uma agressão pulpar, né, geralmente por um processo de cárie, eu tenho eventos inflamatórios dentro da polpa, né? Porque a polpa tem células inflamatórias. Só que a polpa, ela sofre um prejuízo aí de ser um tecido, um tecido, talvez seja o tecido no nosso corpo que mais sofra confinamento, né? É uma inervação, uma vascularização terminal, né? São vasos, nervos, vasos linfáticos que entram por um forame mínimo, né, para nutrir um tecido pulpar que vai nutrir um dente. Quando a gente tem uma inflamação, essa polpa está no local confinado.
Quando a gente inflama uma outra parte do corpo, um órgão, né, ou então um membro, né, a mão, por exemplo, a gente tem espaço para o evento inflamatório. A mão vai inchar até o edema acontecer. A polpa não tem espaço. Quanto mais a polpa incha, quanto maior o edema pulpar, mais a gente tem compressão desse tecido, porque ele está aprisionado. E isso faz com que a resposta inflamatória não seja a melhor de todas, né? A resposta linfática também não seja a melhor de todas. Então, a polpa não consegue resistir por muito tempo a uma inflamação de longa data, né? Por isso que a gente deve intervir, por exemplo, numa pulpite reversível o quanto antes. E é por isso que uma pulpite irreversível ela tem que ser tratada radicalmente, através de uma pulpectomia total. Não adianta a gente ficar fazendo pulpotomia, porque a regeneração dessa polpa ela vai ser muito difícil, porque a polpa não tem essa facilidade tão grande de regenerar, a não ser em casos, né, de dente com risogênese incompleta. Aí sim vai ser o caso da pulpite, que a gente vai dar uma chance, né, da polpa se regenerar, fazendo uma pulpotomia, né, fazendo com que haja pelo menos o desenvolvimento apical, a formação radicular. Em dente com ápice fechado, em pulpite, a gente nunca vai fazer tratamento de pulpotomia, porque a gente vai ver no decorrer da aula que a gente não tem como saber qual região dessa polpa está infectada e qual região não está, ou qual região dessa polpa está inflamada irreversivelmente ou reversivelmente. Então, a gente sempre vai fazer a pulpectomia total e não parcial em caso de dente com ápice fechado. Ok? Então, a gente tem aqui uma vasodilatação, né? Como é que a polpa responde? Ela vasodilata, né? Para que a gente tenha uma maior circulação de células inflamatórias na polpa, né? Para a gente ter uma resposta, inflamatória, a gente tem que ter uma vasodilatação, né, para uma série de eventos. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que vai resultar em exudação e formação de edema. A gente vai ver o que é o edema. Então, a inflamação pulpar é uma reação de microcirculação, como eu falei, né? São vasos de pequeno calibre, então não tem tanta facilidade assim de responder uma resposta inflamatória severa, de alta intensidade. E a gente vai ter aí movimentação de células inflamatórias no tecido pulpar, né, para conter essa infecção. Geralmente, quando a gente tem uma injúria microbiana de baixa intensidade, né, o que é baixa intensidade? A gente tem uma cárie com pequena carga microbiana, ou seja, reduzido o número de bactérias. A gente tem bactérias menos virulentas, bactérias mais brandas. Então, a cárie vai se desenvolvendo lentamente. Quando a cárie se desenvolve lentamente, é mais fácil a gente ter uma resposta pulpar com a formação de dentina reparadora reacional através de odontoblastos, né? E aí a gente tem aquela câmara pulpar que vai ficando cada vez menor, vai se ateresiando, porque vai havendo a formação de dentina para distanciar aí, né, a polpa da cárie. Então, a polpa vai se retraindo, né, e se distanciando da cárie como uma forma de defesa. E, além disso, vai emitindo dor, comprimindo fibra nervosa, que vai fazer com que esse nosso paciente procure o tratamento, remova a cárie, e aí, antes de acontecer uma infecção. Isso é a pulpite reversível, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, as respostas pulpares são induzidas, na maioria das vezes, por micro-organismos, né? Como a gente viu. Como é que é essa resposta? E aí, na verdade, ela não se dá só pela polpa, mas uma resposta vascular normal, inflamatória. A primeira coisa e isso aqui é até interessante para a prova. Eu lembro que na minha prova de especialização caiu essa questão aqui: qual era a primeira resposta inflamatória pulpar? E muita gente acha que é vasodilatação.
né? Na verdade, é a vasoconstrição. A primeira resposta inflamatória, da inflamatória aguda, aquela inata, não específica, é a vasoconstrição, né? Por quê? Para evitar hemorragia, para evitar o sangramento abundante. Logo depois de uma vasoconstricção rápida, a gente tem uma vasodilatação, né? Com aumento do fluxo sanguíneo, que causa uma hiperemia, que é aquela vermelhidão que a gente vê na face, aquilo é hiperemia, causada por um aumento da permeabilidade vascular. O que é isso? Os meus vasos se tornam mais permeáveis para que eu tenha saída de células inflamatórias para fora dos vasos, para que essas células inflamatórias cheguem ao local da injúria, ao local da inflamação, né? Onde a resposta inflamatória tem que atuar, na verdade. Né? Então, como é que isso acontece? Eu tenho aqui uma injúria. O que acontece primeiro é quimiotaxia. O que é quimiotaxia? Então, eu tenho células de defesa já próprias do local da injúria. Então, na polpa, eu tenho células que já pertencem à polpa. Quando eu tenho uma injúria, essas células emitem sinais para que outras células inflamatórias cheguem naquela região. E aí, essa chegada de células inflamatórias de outros locais para o local da infecção, a gente chama de quimiotaxia. Tá? Então, eu tenho vaso sanguíneo aqui, né? Eu tenho um aumento do volume inicial do vaso sanguíneo para a chegada de célula inflamatória, só para a chegada. Né? Então, eu tenho um aumento de volume de vaso sanguíneo, eu tenho um aumento da permeabilidade vascular para a chegada de célula inflamatória. Quando essas células chegam ao local da injúria, eu tenho a migração. Então, elas chegaram. O que elas vão fazer? Elas vão aderir ao vaso, à parede capilar, à parede do vaso. Primeiro, elas vão aderir. Para que elas possam aderir, eu tenho que ter uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então, esse fluxo sanguíneo tem que diminuir para que essas células possam aderir à parede dos vasos. Isso eu chamo de estase vascular, que é a diminuição do fluxo sanguíneo para que as células possam aderir. Quando... Vai ter alguém desenhando aí na tela? Tá bom, não tem problema não. Quando eu tenho essa diminuição do fluxo sanguíneo, eu tenho um aumento da pressão hidrostática, ou seja, eu aumento a pressão vascular para que essas células aderidas elas possam sair do vaso. Quando eu tenho esse aumento, elas vão rolar por esse vaso, a gente vai chamar de apedese, e vão sair. Né? E aí vão sair, essas células vão para o local da injúria. Quando essas células saem do vaso e vão para o local da injúria, a gente tem um edema. Né? Então, o edema, isso é muito controverso na área médica, esses nomes. Né? O edema seria um evento vascular. Né? Então, quando o paciente está com o rosto inchado, aquilo aconteceu por causa do edema vascular, inflamatório. Mas, na verdade, o que a gente estaria vendo ali seria uma tumefação. Né? O edema seria um evento vascular, da saída de líquido para o interstício. Chama-se de edema, mas existe essa controvérsia. Na verdade, seria uma tumefação. Então, a gente tem o aumento da pressão hidrostática aqui, a gente tem a saída de célula e o exudato inflamatório. Então, acontece ali a chegada de célula inflamatória. Esse exudato pode ser inflamatório apenas, e aí, conforme a progressão da infecção, a gente pode ter um exudato também purulento. Tá? Então, vamos continuar aqui com essas informações. Então, essa resposta inicial é uma resposta inflamatória aguda. As células que chegaram ali foram células de defesa, foram neutrófilos, macrófilos, não específicas. Então, o organismo não sabe quem é que está causando a injúria, qual é o patógeno que está causando a injúria. Então, a gente chama de resposta inflamatória não específica. A resposta inflamatória
é inicial, né? Geralmente ela é de curta duração, para resolver logo o problema, né? Para se defender logo, para que essa primeira injúria não se dissemine, né? Então a gente fica fazendo uma restrição tecidual ali da inflamação. É de natureza exudativa, ou seja, formação de fluido através de vasodilatação. A gente vai ver, por exemplo, que a resposta crônica, inflamação crônica, é de natureza proliferativa, né? Então eu tenho 5 cães aqui, por isso que está esse latido aqui. Desculpa, gente. Então, na resposta inflamatória aguda, eu tenho a natureza exudativa. Então, assim, qual é o principal objetivo? Resposta à saída de fluido para a chegada de célula inflamatória. Então, uma resposta a gente chamar de exudato. Principalmente neutrófilos polimorfonucleares, tá? E eu tenho pH ácido. Então, aquela história da anestesia, ela funciona diferente em resposta inflamatória aguda. Quando eu tenho uma resposta inflamatória crônica, eu tenho um pH neutro. Então, por exemplo, quando eu vou tratar uma lesão perradicular, uma lesão periapical, eu não tenho problema com anestesia, porque eu tenho uma inflamação crônica, tá? Então, a primeira linha de defesa, essa linha de defesa ela vai se dar pela ativação do sistema complemento, da fagocitose e da inflamação por si só, né? O que é? Quais são os objetivos principais? Acontece a agressão, a inflamação vai localizar essa agressão, vai eliminar aqueles agentes agressores iniciais, vai remover os tecidos degenerativos. O que é isso aqui? Produtos inflamatórios. Então, quando houve a eliminação do agente agressor, fica um monte de bactéria morta, célula morta, tecido necrosado. E aí, como é que vai ser a remoção desse tecido? Através, muitas das vezes, por a exsudação purulenta, através de pus, que vai ser a remoção, ou até mesmo através de vasos linfáticos, né? E após a remoção dos tecidos, a gente vai ter o reparo. Então, a gente vê que a inflamação, isso aí muita gente já sabe, mas é sempre bom tocar no assunto. A inflamação é o que a gente quer, né? A inflamação é resposta imune. Inflamação é resposta desejável. Então, por que a gente toma anti-inflamatório? Né? Se a gente quer inflamação e a inflamação é a defesa do organismo, por que a gente toma anti-inflamatório? A gente toma anti-inflamatório porque a gente quer diminuir a exacerbação da inflamação ou aquela resposta indesejável, que é o quê? Que são os 5 sinais. Dor, rubor, calor, perda de função, tumor. Dor, rubor, calor, perda de função e tumor. São 5 sinais cardinais da inflamação. Isso que a gente quer evitar, né? Ou diminuir. A gente não vai evitar, vai diminuir, na verdade, né? A gente quer diminuir quando a gente passa um anti-inflamatório. E aí, uma aula que eu dou lá para o meio da especialização, que é uma aula de terapêutica relacionada à dor, procurem no consultório de vocês pensar em evitar uma inflamação antes que ela aconteça, né? Então, assim, você vai tratar um paciente com uma pulpite, um paciente que já está sensibilizado, um paciente que já está com dor, né? Ou um paciente com abscesso, um paciente que já está muito sensibilizado e com muita dor. Quando você vai fazer o tratamento odontíco, a gente vai causar mais injúria. Porque por melhor que seja a instrumentação, mais cautelosa e mais criteriosa, a gente vai causar injúria tecidual, porque a gente vai limpar forame e a gente vai jogar detrito, raspa de dentina, detrito contaminado lá para fora do periápice e vai causar uma inflamação. Então, a gente está aumentando a resposta inflamatória. Então, pode acontecer em muitos casos do paciente experimentar ali o evento doloroso maior. Então, eu acho interessante. E aí, por que passar um anti-inflamatório depois que essa injúria acontece? Né? Passa antes. Porque aí já vai haver ali uma diminuição de componentes inflamatórios, prostaglandina, leucotrieno, bradicinina.
uma série de substâncias pró-inflamatórias ali que vão ser diminuídas antes da injúria. Então, a gente geralmente tem uma resposta melhor do paciente quando a gente passa um anti-inflamatório antes da infecção, ou antes da infecção não, desculpa, antes da inflamação. É, por exemplo, aí o que se faz, por exemplo, para cirurgia de extração de siso, quando se passa a dexametasona antes, né? Você vai diminuir a resposta inflamatória. Você não vai acabar com ela. A gente não tá fazendo corticoide aí 2 meses suprimindo a resposta inflamatória. A gente está diminuindo a resposta, é diferente, né? Isso é muito controverso em cirurgia, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a gente faz isso em endodontia, pode ser com a dexametasona, com ibuprofeno, com a nimesulida, um anti-inflamatório antes da consulta, um analgésico. E a gente está facilitando aí o nosso pós-operatório, tá? Então, em relação à fagocitose, né, a gente tem, nessa resposta inflamatória, a gente tem principalmente 2 vias aí de imunidade. A gente tem a imunidade humoral, que já é uma imunidade mais específica, que é através de anticorpos, principalmente linfócitos B, né, que vão criar células imunológicas, células de defesa específicas para o antígeno que está sendo o antígeno agressor, né? Essa resposta humoral já é uma resposta específica que vai neutralizar fatores de virulência. A gente viu na aula passada que tão importante quanto as bactérias são os fatores de virulência delas, endotoxinas, LPS, que são os lipopolissacarídeos, presentes aí em bactérias gram-negativas, né? Então, assim, o ácido lipoteicoico, que é presente nas bactérias gram-positivas. Então, não são só as bactérias que são os causadores do problema, as endotoxinas principalmente. E é por isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho também, que nem sempre a gente precisa ter uma exposição pulpar para a gente ter uma infecção da polpa. Porque por mais que a bactéria não tenha chegado ainda à região pulpar, produtos microbianos, quando está muito perto da polpa, ali 0,2 milímetros, que é o que o Siqueira coloca no livro, esses produtos microbianos já entraram por túbulo dentinário e já alcançaram a polpa. Então, quando você tem ali uma pequena camada de dentina separando a cárie da polpa ali, muitas vezes já tem essa polpa infectada, tá? Então, assim, já é uma pulpite irreversível, mesmo que não tenha uma exposição pulpar. Então, o diagnóstico de pulpite irreversível, ele não está atrelado à exposição pulpar, tá? Em uma exposição pulpar, a gente tem a exposição da polpa, é diferente, mas não necessariamente uma pulpite irreversível, tá bem? E a gente tem a resposta celular, que aí já é em relação ao linfócito T, e aí já a gente está falando de célula inflamatória, não está falando mais de anticorpo, né? A gente está falando de células que vão produzir anticorpo, né? E principalmente vão fazer quimiotaxia para macrófago, neutrófilo. Então, são respostas inflamatórias diferentes. Em uma inflamação crônica, quando é que acontece uma inflamação crônica? Então, a primeira resposta que eu tenho a uma injúria é uma inflamação aguda. Caso essa injúria permaneça por muito tempo, né, e não seja resolvida, eu vou ter uma inflamação crônica, né? Geralmente, a resposta inflamatória aguda ela dura ali mais ou menos 72 horas, né? Seria uma inflamação aguda. Quando passa esse tempo aí e o agente agressor não foi removido, não foi retirado, aí a gente já começa a ter uma diferenciação da resposta, né? Então, a gente já tem um perfil diferente de resposta inflamatória, passando aí para um caráter mais específico. Então, eu não tenho mais células quaisquer chegando ali para injúrias qualquer, né? Eu tenho células que vão para o local da injúria saber exatamente qual é o patógeno que está causando aquela doença. Essas células vão receber essa informação, vão levar lá para os linfonodos, para a produção de linfócitos, e aí eu vou ter anticorpos aí específicos para a doença
que foi diagnosticada. Então, eu tenho aí uma resposta específica, uma inflamação crônica. Tá? Isso aí acontece, às vezes, também por causa de uma inflamação de baixa intensidade, né? Então, tem uma fase aguda muito pequena, né? Bem branda, bem rápida, curta duração, que não chega com inchaço, com dor, com todos os sinais cardinais da inflamação, baixa intensidade. Fala, Marcos. É uma dúvida, eu acho que ela tem uma dúvida bem básica, assim, mas ela sempre é persistente, né? Num dente que aparentemente você tem uma lesão perradicular ali, sinal de necrose pulpar, né? Por que o paciente às vezes sente dor se essa polpa, teoricamente, ela está necrosada? Não é nada básico isso, Marcos. Isso aí é dúvida de muita gente. Aliás, assim, qualquer pergunta aqui é válida. Essa pergunta é bem pertinente, bem relevante. Isso aí a gente conversou na aula, uma das aulas passadas aí, acho que foi na primeira aula. O que acontece? Em uma polpa necrosada, a gente vai conversar isso mais à frente, mas a polpa ela necrosa por compartimento. Ela não necrosa de uma vez só, né? Então, a gente pode ter duas situações aí. Ou a gente tem uma polpa ainda um pouco viva no ápice, e quando você fez o acesso, não saiu sangue, você achou que tivesse necrosado. Então, geralmente, aquele tecido pulpar que sai ali na lima, e no antigo estirpa-nervo que a gente usava, aquela polpa branquinha, sem sangue nenhum, já degenerando, essa polpa talvez esteja presente só no coto apical, um resto apical. Você, quando coloca a lima 10, 15 lá no ápice, ela dói. A gente pode ter uma polpa necrosando, que não necrosou, e por fazer o acesso, a gente imaginaria que estaria necrosado. Mas aí, nesse caso, a gente não teria lesão, né? Quando você fala de lesão, aí a gente tem a polpa necrosada assim. Bom, e por que em alguns casos a gente coloca a lima em um dente necrosado com lesão e dói? Porque a gente tem 3 tipos de fibra nervosa praticamente no tecido pulpar. A fibra A delta, que fica na periferia, a fibra A beta, que também fica na periferia, e a fibra C. Essas fibras A delta, elas são responsáveis pela resposta da pulpite reversível. Porque a gente ainda tem periferia pulpar remanescente íntegra para responder. A fibra C, ela está localizada no meio da polpa. A gente chama de estroma pulpar. Então, é aquela fibra que vai responder já numa pulpite irreversível, que a polpa da periferia já está praticamente toda inflamada, já não responde muito bem, e a fibra C responde. E quando a polpa necrosa, a fibra C ela é muito resistente à hipóxia. Ela é muito resistente à falta de oxigênio. Então, mesmo com a polpa necrosada, a gente tem fibras remanescentes ali, fibras C remanescentes, que podem ainda causar resposta a estímulo. Né? Por isso que a gente fala, de hoje em dia, a gente não chama mais de teste de vitalidade. Né? Porque, por exemplo, se eu coloco uma lima num dente necrosado, com lesão, e dói, o dente está vital? Não. O dente está sensível, porque eu tenho fibras nervosas sensitivas. Para eu ver se o dente está vital ou não, só um exame chamado oximetria, né, pulpar, através de Doppler, tipo como se fosse uma oximetria de pulso, que fosse medir a oxigenação pulpar. Isso seria um teste de vitalidade. Quando eu coloco calor, quando eu coloco gelo, quem está respondendo é fibra nervosa, não é vaso sanguíneo. Por quê? Quando eu coloco calor, o vaso sanguíneo dilata e comprime a fibra nervosa. Quando eu coloco gelo, o vaso sanguíneo contrai e também contrai a fibra nervosa. Então, quem responde é a fibra nervosa e não o vaso. Então, a gente chama hoje em dia de teste de sensibilidade. Então, quando a gente coloca uma lima 15 lá, num canal necrosado com lesão e dói, provavelmente é fibra C que eu tenho, tá? É por isso que a gente sempre anestesia em endodontia, né? Eu pego muitos alunos aí de início de clínica que tiveram por hábito no passado não anestesiarem dentes com lesão. A gente sempre anestesia, tá? E ainda tem o fato, às vezes,
Isso é mais raro acontecer, né? Mas você tem um molar, por exemplo, inferior, né? E a cárie começou ali pela distal, bem distal, na proximal ali, na junção amelo-sementária. E aí, provavelmente, o corno distal, o divertículo pulpar distal vai ser agredido primeiro, e talvez até eu tenha o canal distal do molar inferior necrosando ou degenerando primeiro que o mesial, né? Então, às vezes, eu tenho uma lesão já estabelecida no distal, o mesial necrosou, mas não está numa progressão diferente. Aí eu coloco a lima no distal, não dói. E no mesial dói, porque ainda tem fibra C ali. Então, tudo vai depender da progressão da infecção. Isso tem uns slides bem interessantes aqui do meio para o final da aula, mostrando como é que essa infecção e a inflamação elas progridem. Respondido, Marcos? Respondido. Obrigado, professor. Obrigado. Então, aqui o que eu estava falando da resposta crônica, né? Eu tenho um antígeno nada mais é do que um agressor, né? Eu tenho o linfócito T, que vai ser um linfócito de reconhecimento desse antígeno. Ele vai reconhecer esse antígeno por causa de receptores que ele tem na superfície dele para o antígeno. Ele vai englobar esse antígeno, chamado de processo, vai processar o antígeno, né? Vai fragmentar esse antígeno e vai liberar receptores para que linfócitos T possam reconhecer exatamente esse antígeno. Então, essas células aqui que vão receber esses receptores formados novos, né, recém-formados, essas células T aqui, elas vão responder somente a esse antígeno aqui. Então, vai ser uma resposta específica, uma resposta antígeno específica, tá? Que faz parte da natureza da resposta crônica. Como eu falei, é proliferativa. Então, não é aguda, que vai ser através de fluido. Ela vai ser proliferativa, vai ser através de proliferação de células de defesa, né? Então, nosso organismo vai proliferar células de defesa e vai se tratar de uma resposta mais humoral, né? Mais através de anticorpos, células, né? Específicas. Com pH neutro, como eu falei, né? E aí, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, a gente viu como é que isso funciona em nível celular, né? Agora, vamos trazer para a clínica, né? O endodontista ele tem que ter conhecimento, mas assim tem que saber fazer canal. Isso aí é fundamental, né? Então, o curso de especialização, eu sempre costumo dizer aqui que não adianta a gente fazer canal sem conhecer, sem saber o que a gente está fazendo. Mas assim, o conhecimento também não adianta ser um conhecimento de mestrado, de doutorado, que é aquele conhecimento mais lúdico, né? O conhecimento tem que ser trazido para a clínica. Então, como é que a gente vai clinicamente, está com um paciente na cadeira ali, como é que a gente vai reconhecer essas pulpites reversíveis e irreversíveis, periodontia apical crônica, aguda, né? Granuloma, cístico, como é que a gente entende isso? Diagnóstico, né? Então, vamos perceber aqui o que é o diagnóstico. Não é uma aula de diagnóstico, tá, gente? É uma aula de patologia. Então, a gente vai ter aula só de diagnóstico, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais o diagnóstico. Você vê que aqui eu ocultei aqui alguns slides de diagnóstico, a gente depois aprofunda isso. Então, mas teoricamente, vamos lá. Os testes pulpares. Quando a gente usa o calor, o que é uma resposta normal? É uma resposta tardia. A gente não coloca o calor e o paciente responde imediatamente. Quando o paciente responde imediatamente, é o frio, né? Se o paciente responde imediatamente ao calor, essa polpa já está sofrendo uma vasodilatação. Então, os vasos já estão dilatados. Quando eu coloco calor, dilatam mais ainda e comprimem fibra nervosa. Então, se eu coloco calor e tem uma resposta imediata, essa polpa já está vasodilatada. Se essa polpa está vasodilatada, ela está inflamada, irreversivelmente. Tá? Na pulpite
reversível, eu tenho praticamente a mesma resposta, só que uma resposta mais tardia ainda. Porque primeiro quem vai responder vai ser fibra delta. Resposta rápida. Então, e a fibra delta ela responde mais ao frio. Por quê? Porque são fibras que estão na periferia. Elas vão responder mais ao frio. Então, eu vou explicar por quê. Então, na pulpite reversível, o calor vai ter uma resposta mais tardia ainda. Tá bem? O frio. Quando eu coloco, eu faço o teste de sensibilidade a frio numa coroa, encosto lá o meu algodão com endo ice lá na coroa, qual é a resposta normal? Uma dor aguda, né, rápida, localizada, que passa após o estímulo. Né? Então, eu coloquei lá, o paciente levantou a mão, sentiu dor. Quando eu tirei, a dor passou. O que seria contrário a isso? Quando eu coloco o gelo, o paciente vai à lua e volta, ou seja, uma resposta exacerbada. Não é uma resposta aguda e rápida, né? Uma resposta mais branda, a resposta normal. Se eu tenho uma dor exacerbada, o paciente vai à lua e volta, eu já tenho uma polpa inflamada irreversivelmente. Mesma coisa na ausência de dor, né? Na ausência de dor, essa polpa já está em degeneração. Então, uma polpa que responde normalmente é uma polpa que eu vou ter uma dor rápida, localizada. É uma dor naquele dente que eu estou fazendo. Não é uma dor que irradia para a face. Eu coloquei o gelo e irradiou para a face. Não, essa não é uma dor pulpar, de pulpite reversível. É uma dor já de inflamação atingindo tecido perradicular. É uma dor já difusa. Uma dor difusa e dor irradiada é uma dor muito mais relacionada a abscesso. Né? Já o teste elétrico, que é dificilmente utilizado, né? Ele é um teste que vai sensibilizar as fibras nervosas, que também vai ter a mesma resposta. Né? E a gente vai usar o teste elétrico principalmente em caso de coroa protética. Então, eu tenho uma coroa total. Como é que eu vou fazer teste de calor e frio? Não tem como. Né? Uma dica clínica aí é que se o paciente tiver uma retração gengival, você faz o teste na cervical ali. Só que aí, quando a gente for ver a aula de diagnóstico, a gente vê que normalmente o nosso teste de sensibilidade ele tem que ser feito no meio da coroa, porque é onde a câmara pulpar está. Se eu pego uma bolinha de algodão gigante, né, e essa bola de algodão encosta na cervical, o paciente pode estar respondendo positivo à gengiva. E não ser a polpa que está respondendo, pode ser a gengiva. Né? Se eu pego uma bolinha pequena e coloco na incisal de um central, ali pode não ter câmara pulpar. A câmara pode estar retraída. E aí o paciente não responde, eu acho que está necrosado. Então, antes de tudo, tem que fazer uma radiografia. Através da radiografia, eu vou ver qual o tamanho dessa câmara pulpar. Uma câmara pulpar ampla. Então eu posso fazer o teste normal, no meio da coroa. Uma câmara atrésica demais. Talvez um teste no meio de uma coroa dê negativo. E eu tenho que trazer um pouquinho mais para a cervical para ter um teste real. Olha como é que os exames eles são interdependentes. Né? Só que ao mesmo tempo que eu trago para a cervical, eu não posso tocar na gengiva, porque senão o paciente vai levantar a mão e que ele está sentindo a gengiva. Né? Então, isso tudo é isso que são essas coisas que a gente vai ver na aula de diagnóstico. Né? Então, a gente tem também os testes que são sujeitos a falso positivo. O que seria esse falso positivo? Essa sensibilidade na gengiva, por exemplo. E o que seria esse falso negativo? Eu coloquei o meu algodão com endo ice lá na incisal e o dente não respondeu porque a câmara está treseada, a câmara está diminuída. Né? Então, eu não posso, eu tenho que ter ideia. Além disso, quando eu tenho uma polpa inflamada por trauma, o primeiro teste de sensibilidade que eu faço é um teste de controle. Porque a polpa ali está inflamada, mas como foi trauma, provavelmente essa inflamação vai ser reversível. Só que na hora do trauma, eu posso ter uma hemorragia pulpar, eu posso ter uma vasodilatação grande, que o paciente, eu coloque o teste, o paciente tem uma exacerbação de uma resposta, sinta muita dor. Mas não porque essa polpa está degenerando ou esteja inflamada irreversivelmente. É porque naquele momento a inflamação está muito alta. Então, geralmente, em teste de sensibilidade em trauma, que é imediato, eu não posso ter isso como fato, apenas como controle.
talvez um teste de sensibilidade que eu vá conseguir ter uma resposta mais verdadeira seja um teste feito depois de 2 semanas, né? Depois de 15 dias, mais ou menos. Aí já consigo ter uma ideia, mais ou menos, né? Da resposta a um teste verdadeiro. Gente, tudo bem até agora? Tranquilo? Túlio. Oi. Sim, Túlio, uma pergunta, por favor. Pode ser uma pergunta boba, mas, por exemplo, você faz o teste elétrico numa coroa metalo-cerâmica. Como é que ia ser isso? É difícil você fazer esse tipo de teste, tá, Natália? Você pode optar pelo teste elétrico, né? Mas aí o teste elétrico, infelizmente, quase ninguém tem, porque é uma coisa muito específica, né? Então, assim, a maior indicação de teste elétrico é uma coroa protética, né? Quando a gente não tem esmalte para conduzir a corrente térmica para a dentina e estimular a polpa. Então, através de uma coroa protética, a gente não consegue. Então, o que a gente faz é isso que eu falei, procurar ali na cervical, talvez, uma retração gengival para a gente fazer o teste na raiz, ou, né, fazer um teste mecânico com calor, usando uma taça de borracha. E aí a gente esquenta essa coroa com taça de borracha, esperando uma resposta ao calor. Mas, para ser bem sincero, não é uma resposta que a gente possa dizer que ela é previsível nem correta, não. Tá? Então, uma resposta pulpar com coroa protética é algo muito difícil, tá bem? Talvez a gente tenha que lançar medidas de diagnóstico complementares, como sondagem periodontal, como radiografia, como tomografia, né? Percussão, palpação. O teste de sensibilidade em coroa protética é um teste com certeza mais difícil, tá? Mas uma tentativa é realmente usar a taça de borracha ali para gerar algum calor. Agora, isso vai depender também da espessura dessa coroa. Como você falou aí, uma metalocerâmica geralmente é uma estrutura bem espessa, né? E aí realmente o teste de sensibilidade vai ficar mais complicado. A gente vai ter que incorporar outros testes aí para poder satisfazer esse diagnóstico. Tá bem, querido? Tá bom, obrigada. Então, aqui é um emaranhado aqui de opções, mas vocês veem que isso aqui é muito fácil, apesar de parecer complicado. Então, assim, a gente tem dor, né? Essa dor, ela pode ser causada por sensibilidade ou por cárie. Não estou falando de trauma, não estou falando de nada disso. Estou falando, assim, dor pulpar, né? Então, ela pode ser uma sensibilidade ou uma cárie. Caso seja uma cárie, a gente pode ter uma pulpite reversível ou uma pulpite irreversível. Uma pulpite reversível pode se transformar numa pulpite irreversível. A pulpite irreversível em ápice fechado, ela sempre vai se transformar numa necrose. Já que ela é irreversível, ela não tem mais como ter reparo. Então, ela vai se transformar numa necrose. Só questão de tempo, né? E aí o tempo vai depender daqueles fatores microbianos, de carga microbiana, virulência, intensidade, uma série de coisas. A partir de uma necrose pulpar, eu posso ter uma periodontite apical aguda ou crônica. Até aqui é patologia pulpar. A partir daqui é patologia perirradicular. Tá? Então, eu tive a necrose. Se eu tenho alta virulência de micro-organismos, grande número de micro-organismos e intensidade grande da infecção, periodontite apical crônica, aguda, desculpa, chamada antigamente pericementite. Não se usa mais esse termo, tá, gente? E também chamada de periapical, né? Periapical é o que está ao redor do ápice. Como a gente sabe hoje em dia que muitas respostas pulpares hoje, por causa de canais laterais, ramificações, podem se dar no terço médio da raiz e não só no ápice, a gente pode ter reabsorção, por exemplo, radicular no terço médio. E é uma resposta que não é periapical, ela é perirradicular. Então, em endodontia hoje, a gente cada vez menos está usando o termo periapical para falar perirradicular, tá bem?
Quando a gente fala que um cisto, por exemplo, é periapical, é um cisto relacionado ao ápice, né? Por exemplo, quando esse cisto está localizado ao lado da raiz, a gente fala cisto lateral, lesão lateral, né? Então, uma lesão endodôntica, a gente evita hoje chamar de lesão periapical. Não está errado, não, de jeito nenhum. Só é meu papel mostrar para vocês, né, o que se fala hoje, né? Então, a gente tem a tendência aí de falar perirradicular, tá? E se eu tenho uma necrose de baixa virulência, de baixa intensidade, com poucas bactérias, eu vou ter uma periodontite apical crônica, que não vai chegar a ter grandes proporções agudas, tá bem? Bom, se não tratadas, a periodontite apical aguda vai se transformar numa periodontite apical crônica e aí vai se formar um granuloma periapical. Esse granuloma periapical, devido a algumas reações teciduais, ele pode ou não se transformar num cisto, tá? Existe aí uma controvérsia, né, que diz que cistos e granulomas podem ser diferenciados radiograficamente, né? E aí está o Marcos aí, que é radiologista aí para ajudar a gente nessa discussão. Diz-se muito assim que cistos são capazes de empurrar a raiz, né? Então, aquele cisto nasopalatino, por exemplo, que a gente vê ali os centrais, né, sendo empurrados e tendo aquele aspecto de coração, né? Então, isso são cistos, né? Só que tem uma vertente da odontologia, principalmente do professor Fábio Rameau, que é um excelente patologista do Rio de Janeiro, lá da Estácio. Ele costuma dizer que você só pode diferenciar um cisto de um granuloma histologicamente, tá? Um cisto ele tem que ter cápsula, né? Um cisto sem cápsula não é cisto. E, teoricamente, essa cápsula, como ela é mais resistente, ela empurraria essas raízes, né? E causaria essa divergência de raízes. Então, assim, existem algumas evidências radiográficas que você pode imaginar um cisto realmente, né? Mas ter certeza de cisto ou não apenas em corte histológico, tá, gente? Tem que ter cápsula cística, senão não é cisto, tá bem? Isso é só uma ideia, né? Agora, se um granuloma ele pode chegar ao tamanho, né, e a força aí de empurrar raízes, isso aí também é muito controverso, tá bem? Como tem a controvérsia também se cistos são solucionáveis apenas por tratamento endodôntico, também é outra controvérsia, né? Isso aí é aula para frente, mas o que a gente pode dizer já de antemão, já para satisfazer um pouquinho da curiosidade, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma... Vamos pegar aqui, adiantar um pouquinho. Bom, vamos supor que eu tenho um cisto, não tem como falar cisto radiograficamente, mas vamos supor que eu tenho uma lesão gigante aqui, que eu imagino que seja um cisto relacionado ao ápice, né? Se for um cisto, ok, eu tenho uma cápsula ao redor do cisto. Vamos pensar assim. O que o Siqueira fala, o que a infecção fala, e muitos outros autores, é que se o cisto ele é endodôntico, ele só existe porque a gente tem um microbiota aqui, né? Senão ele não existiria. Ao passo, quando eu faço o tratamento endodôntico e acabo com essa microbiota, esse cisto não tem mais como se desenvolver. Ele não tem mais micro-organismos para sustentar uma infecção para que ele se desenvolva, né? O que existe aí de dúvida é se o organismo vai conseguir ou não, vai ser capaz ou não de fagocitar toda essa cápsula cística aí, né? Todo esse material cístico. Então, pode acontecer de algumas infecções endodônticas, né, a gente ter que fazer o complemento terapêutico aí através de cirurgia paraendodôntica ou cirurgia perirradicular, né? Mas um cisto,
ele é dependente da infecção endodôntica. Então, teoricamente, se você acabou com a infecção, da mesma maneira que uma lesão vai embora, o cisto também vai. Tá? Agora, o que vai depender se esse cisto vai sumir ou não, também depende da resposta imune do paciente, né? Marcos, você tem alguma informação para dar para a gente aí? Os teus laudos aí, como é que você fazia isso aí? Professor, realmente o dentista, quando solicita, né, uma radiografia para diagnosticar se é um cisto, se é um granuloma, se é algo em desenvolvimento ou uma lesão já estabelecida, a imagem radiográfica ela deixa muito a desejar ainda, né? A gente sempre sugere o teste histologia, né? Alguns casos o pessoal pede uma tomografia, mas particularmente eu também acho que ainda fica duvidoso, né? Porque a radiografia, a tomografia talvez te dê uma maior noção da extensão da lesão, mas não da como ela se comporta histologicamente, né? Então, realmente, alguns colegas ainda pedem, mas pelo menos a minha prática é ainda sugerir um teste histológico para diferenciar isso, né? Radiograficamente fica difícil a gente dizer se é cística. A gente não vai ver a cápsula cística numa radiografia, né? Mas às vezes sugere pelo tamanho, né? Pela essa coisa de compressão de estrutura nobre, né? Porque o granuloma, teoricamente, ele iria, tipo, né, invadindo o espaço, ele não iria empurrar. Ele é mais difuso. Mas, realmente, por imagem fica difícil, né? Então, eu falo muito isso também, eu tive uma relação muito estreita aí com o Fábio Ramur, porque na minha tese de doutorado, eu fiz em HIV, e o que eu fiz? A gente pegou pacientes soropositivos, com lesão, e aí dentes tratados e dentes não tratados. E aí removeu esses dentes, eram dentes que tinham indicação de exodontia, e a gente pegava essa lesão e via qual era a resposta imunológica. Se esse paciente HIV positivo, se ele tinha ali fatores celulares suficientes, apesar de ser imunodeprimido, para responder à infecção endodôntica. E aí, nisso, levando para a histologia, a gente viu muitas lesões pequenininhas que eram cistos, e às vezes a gente pegava uma lesão aí de 3, 4 milímetros, isso não é tão grande, mas sei lá, 4, 5 milímetros, 6 milímetros, que era granuloma, né? Então, assim, e aí o Fábio falava para mim, pô, Túlio, certeza absoluta só através de histologia mesmo, né? A gente pode até ter uma ideia através de imagem, né? Uma lesão grande é um cisto. E aí, o que é interessante isso, eu acho? Quando a gente está diante de uma lesão muito grande, e aí trazendo para a clínica de novo. Obrigado, Marcos. E aí trazendo para a clínica de novo. Se você está com um paciente, né, que veio fazer um tratamento endodôntico e tem uma baita lesão, uma lesão gigantesca, né, é interessante você já informar para o paciente que talvez aquele tratamento ali seja necessária uma complementação cirúrgica no futuro, tá? Porque se você trata, faz o canal, e aí depois você tem que falar para o paciente que tem que fazer uma cirurgia, você está, assim, o paciente pode imaginar que o teu tratamento não deu certo. Se você fala que uma lesão de grande porte, ela é difícil de ser curada só pelo procedimento clínico e que talvez uma cirurgia seja necessária, o paciente já estava sabendo disso, né? Então, a abordagem é diferente. E óbvio, gente, que a gente não vai terminar o canal hoje e operar semana que vem. A gente vai dar uma chance de resposta óssea, né, dessa lesão regredir, mesmo que a gente ache que é um cisto, né? E a gente viu aí nas aulas passadas, e vai ver também no futuro, que a gente tem até 2 anos para uma lesão se modificar. Segundo Siqueira, a gente tem até 4 anos para uma lesão sumir. Se uma lesão não sumiu em 4 anos, é fracasso, refaz. Agora, eu tenho até 2 anos para uma lesão se modificar, ou seja, se a lesão tinha ali 4 por 5, 4 por 5 por 2, né, em termos de dimensão, e ela veio para 3 por 2 por 1, ela diminuiu. Então, se em 2 anos ela diminuiu, eu dou uma chance até 4 anos ela sumir. Agora, se em 2 anos ela não diminuiu, ou ela até aumentou,
eu já posso considerar fracasso. Tá? Isso é o que a gente sabe em endodontia. E ali, quanto tempo a gente espera, né, para a primeira radiografia? Não adianta você, apesar de a gente perceber aí que entre uma consulta e outra, às vezes a lesão até diminui um pouquinho, e radiograficamente isso é difícil saber, né? Pode ser até só uma suposição, ou até uma diferença de angulação de radiografia, né? Apesar de a gente ter essa ideia, a gente sabe ali que você não vai ter uma grande resposta óssea em menos de 3, 4 meses. Né? Então, você fez um canal hoje com lesão. Você não vai esperar a lesão diminuir para obturar. Você vai esperar 5 meses para ter uma resposta. O que você tem que saber é, eu fiz o máximo que eu pude para diminuir aquela infecção, eu coloquei medicação intracanal, o paciente está sem sinais e sintomas, está sem inchaço, sem dor, sem pus, sem secreção. Esses são os parâmetros para a gente saber a hora de obturar. O canal está seco, não está com secreção lá dentro, né? Eu não tenho mais fístula. Então, esses sinais de inflamação e infecção, quando vão embora, é o meu time para saber da obturação. Se eu estou tratando um canal lá, que eu já estou na 4ª consulta, e a fístula permanece, eu não vou obturar nunca. Porque a infecção permanece. A fístula é o termômetro da infecção. Né? Então, assim, é interessante a gente começar um acompanhamento radiográfico de um dente com lesão a partir do 4º, 5º mês, que a gente já pode ter aí uma neoformação óssea, tá? E acompanhar aí até por 2, 4 anos esse paciente. Tá bem? Isso aí é só uma informação a mais aí, mas a gente vai ver isso com muita calma no decorrer do curso, tá, gente? Bom, então, assim, a resposta inflamatória, ela, infelizmente, ela é destrutiva, né? Porque a crônica, porque ela vai destruir tanto o antígeno, tanto o patógeno, quanto o arcabouço que está ao redor, né? Então, uma lesão perirradicular, periapical, nada mais é do que uma destruição óssea, né? Então, há uma reabsorção óssea perirradicular ali, para que ali se alojem células inflamatórias, para que a bactéria que está dentro do canal não saia e cause uma sepsemia ou uma osteomielite, né? Algo nesse sentido. Então, a reabsorção óssea é... Oi, Marcos. Só voltando àquele slide. Então, o diagnóstico da periodontite, ele é basicamente também radiográfico, né? Diferentemente da pulpite, que ele pode ser puramente clínico, né? Você tem que ter um achado radiográfico para sugerir que seria uma periodontite, né? Não dá para ser apenas com teste, né? Na verdade, Marco, é o seguinte. Você só vai ter achado radiográfico na periodontite apical crônica, tá? Porque aí sim, você vai ver uma lesão. Então, a periodontite apical crônica, ela é causada, ela é evidenciada por uma lesão perirradicular. Uma periodontite apical aguda, não necessariamente você vai ter uma lesão, tá? Você pode ter apenas um espessamento do espaço do ligamento periodontal. Como é que você vai diagnosticar uma periodontite apical aguda? Bom, o que é uma periodontite apical aguda? A gente teve uma necrose pulpar que já está causando evento inflamatório fora do ápice. Então, eu não tenho uma infecção crônica ainda, a ponto de ter uma perda óssea, mas eu tenho um exudato inflamatório indo para o periápice, né? Eu tenho já algum fluido inflamatório, eu tenho um edema perirradicular. Qual é o principal sinal de periodontite apical aguda? Sensação de dente crescido. O paciente vai lá, pô, tô sentindo meu dente crescido, eu fecho, vai primeiro nele. E é realidade isso, né? E aí é que eu sinto falta dos meus desenhos aqui. Eu tenho um ápice aqui, né? Se o meu, peraí. Aqui. Se eu tenho saída de fluido aqui agora eu tenho uma bolsa tecidual. Então, eu não tenho o mesmo espaço aqui. O meu dente sobe um pouquinho. E quando eu faço teste de percussão, esse dente dói, né? Então, Marcos, respondendo a tua pergunta, para a gente poder diagnosticar uma periodontite apical aguda, uma percussão. E aí, essa pergunta foi bem legal, que aí já
eu não falei uma coisa, né? Teste de percussão e palpação não são para polpa. Nenhuma polpa vai responder quando a gente empurra um dente. Esse dente só vai responder quando a gente empurra ele, ou quando a gente palpa fundo de vestíbulo, se essa infecção e essa inflamação já estão em tecidos periarticulares. Tá? Então, quando eu faço o teste de percussão vertical e o paciente sente dor, existe uma inflamação periarticular. Pode ser por trauma, pode ser por periodontite apical aguda. Então, por exemplo, se eu tenho uma polpa viva, né, que eu estou fazendo teste de percussão horizontal e dói, não é periodontite, porque a polpa está viva. Né? Então, provavelmente, estou diante de um caso de interferência oclusal, de trauma oclusal, de uma coisa nesse sentido. Agora, se eu tenho um dente necrosado, eu fiz o teste de sensibilidade, deu negativo, eu faço a palpação, a percussão vertical, dói? Periodontite apical aguda. Se eu tenho uma lesão aparecendo na radiografia, eu encaro como uma periodontite apical crônica. Ah, mas Túlio, e se essa lesão demorar 3 meses para aparecer radiograficamente? Ela foi aguda por 3 meses? Não. Né? Aí eu tenho uma periodontite apical aguda que houve, né? Que cronificou, mas ainda não aparece radiograficamente. Então, provavelmente um dente necrosado que você faça a percussão vertical e ele não responda positivo, eu estou diante de uma periodontite apical crônica sem lesão. Tá? Uma coisa interessante que o Sekira fala no livro dele é que eu posso ter uma infecção, uma lesão apical e ela não aparecer na radiografia, tá? Então não é porque eu tenho uma lesão, não é porque eu não tenho uma lesão radiográfica que ela não está lá. Às vezes eu tenho uma lesão periarticular que radiograficamente não aparece, eu faço uma toma, ela aparece. Então às vezes a gente tem uma periodontite apical crônica que já tem uma lesão há muito tempo, só que ela não aparece radiograficamente, só através de tomografia. É uma outra explicação para isso. Beleza, Marcos? Então, assim, para a gente poder ter diagnóstico perirradicular, eu tenho que fazer testes perirradiculares. Palpação, percussão. E às vezes o próprio paciente fala, ele chega lá no atendimento, e aí geralmente crônico, né? Fala assim, pô, eu toco aqui, dói, né? É um teste de palpação positiva. Então, eu tenho problema no periápice. Se eu tenho problema no periápice, eu tenho já passou de um problema pulpar. Tá? Beleza? Show. Então, aqui, vamos lá. Pulpite reversível, né? O que seria? Então, seria uma alteração inflamatória de um tecido pulpar não infectado, né? Então, a infecção não chegou na polpa. Tá? Então, geralmente, é aquela cárie, né? Aquela cárie que existe um espaço ali entre a polpa e o tecido cariado. Então, isso aqui seria uma pulpite. Não isso aqui, né? Eu não estou dizendo que essa radiografia é uma pulpite reversível. A gente não tem como dizer isso. Mas, o que essa radiografia me mostra é que, aparentemente, apesar de ser uma imagem bidimensional, essa cárie está muito próxima, mas não chegou à polpa, né? E aqui, ó, eu tenho o corno, o divertículo pulpar, e aí, relembrando o que a gente viu aula passada, o que eu vejo na radiografia não é corno pulpar, porque o corno pulpar é tecido mole. O corno pulpar é a parte da polpa que fica no divertículo, né? Então, eu vejo o divertículo pulpar aqui, mais longe da cárie, e aqui eu coloquei um corte histológico aqui para a gente ter ideia do que é. E aqui, sim, o corno pulpar, que é através de corte histológico. E aqui, ó, a dentina já reagindo, obliterando o túbulo dentinário através de formação de dentina reparadora e reacional, aquela dentina terciária, né? Então,
aqui eu tenho uma pulpite reversível, porque a polpa está tendo a chance de se reparar. Então, se eu removo essa cárie aqui, a cárie está longe, né? Se eu trouxer para cá, ó como é que a cárie está longe, tá vendo? Então, aqui, provavelmente, se eu remover essa cárie aqui, a polpa desinflama. Pulpite reversível, ok? Então, tá aqui. Então, uma leve inflamação, resposta inflamatória, né? Quando você remove o agente agressor, você espera ali mais ou menos a resposta inflamatória de 72 horas e você já vai ter uma remissão dos sintomas. Você pode melhorar isso com o uso de analgésico anti-inflamatório. Sinais e sintomas. Geralmente é assintomática. Por que é assintomática? Não é que seja assintomática. Os livros colocam isso porque não é uma dor espontânea. Então, ela só é sintomática quando a gente estimula, né? Então, aquela dor geralmente é o frio, né? Só que não quer dizer... O paciente, às vezes, acha que o dente, quando dói no gelo, está com pulpite, está com problema. Não é isso, né? A dor tem que responder ao gelado, né? Você não pode ter uma dor exacerbada, mostrando uma pulpite reversível. Mas, quando você tem uma teste de sensibilidade, a dor é aguda, rápida, fugaz, localizada, a gente já viu isso, né? Em resposta a estímulos, não é uma dor que acorda ninguém de noite, né? Não é uma dor que você está vendo televisão e dói. Isso não é pulpite reversível, isso é pulpite irreversível, né? Porque a pulpite irreversível a gente tem dor espontânea. A dor ao frio é a queixa mais comum. É o paciente... É aquela coisa que é parecida com a hipersensibilidade dentinária, né? Bem parecida. Ao contrário da pulpite irreversível, que aquela polpa já está vasodilatada, já está inflamada pra caramba, e aí, quando você coloca o gelo, melhora, né? Então é diferente. Uma formação leve de edema. E aí a gente vê, o que a gente vê? Uma restauração, às vezes, infiltrada ali, que está longe da polpa, né? Causando alemanjura microbiana, ou uma cárie extensa, está chegando próximo à polpa, né? Que já causa uma resposta dentinária. Uma cárie superficial de esmalte não vai causar resposta dentinária, né? Então já tem que ser uma cárie um pouco mais extensa, mas ainda não há exposição pulpar. Se eu tenho exposição pulpar por cárie, eu tenho a pulpite irreversível, tá? Não tem dúvida. Então, quando eu coloco frio, a gente vai ver isso no próximo slide. Quando eu coloco frio, eu tenho fluido dentinário, aqui eu tenho a polpa, aqui eu tenho células odontoblásticas, os odontoblastos, aqui o corpo do odontoblasto, e aqui eu tenho ramificações das fibras A delta. Então, as fibras A delta que ficam na periferia, aqui na camada odontoblástica, camada odontoblástica, essas células são odontoblásticas, elas ficam unidas às fibras A delta. E aqui, dentro do tubo dentinário, eu tenho ramificações dos processos odontoblásticos, né? Eu tenho prolongamentos dos odontoblastos. Então, quando eu coloco frio e quando eu coloco calor, eu tenho reações. Que reações são essas? Bom, aqui está a polpa, aqui está a dentina, aqui está a célula odontoblástica. Parece só parte de dente, mas é a célula odontoblástica. Aqui é um prolongamento odontoblástico. Quando eu coloco, o que é normal? O odontoblasto está na periferia e o prolongamento para dentro. E a fibra delta enroscada nele aqui, fibra sensitiva. Quando eu promovo calor, eu tenho uma vasodilatação da polpa. Então, a pressão pulpar aumenta e o odontoblasto é empurrado para fora da polpa. Quando o odontoblasto é empurrado para fora, esse líquido se mexe e a fibra nervosa ela é puxada, sente dor. Quando eu faço frio, eu tenho uma a fibra nervosa é empurrada, desculpa, para fora e eu sinto dor. Quando eu faço frio, eu tenho vasoconstrição. Os vasos se retraem, as células se retraem. O odontoblasto se retrai, o prolongamento odontoblasto, que está dentro do fluido dentinário, se retrai, porque esse frio aqui retraiu esse fluido dentinário,
E o odontoblasto se retrai. Eu tenho uma retração da fibra nervosa, uma compressão da fibra nervosa, causando dor, né? Então, de alguma forma, eu tenho que ter resposta. Se eu não tenho resposta nenhuma, eu não tenho mais odontoblasto. Eu tenho uma pulpite irreversível ou uma necrose. Tá? Então, assim, uma resposta rápida, uma resposta fugaz, é uma resposta ao frio. Essa resposta ao calor, quem dita essa resposta ao calor é fibra C, que está lá no meio da polpa, é uma resposta tardia. Então, lá no meio da polpa, né? Então, lá no meio da polpa vai vasodilatar. Isso aqui vai vasodilatando aos pouquinhos até empurrar o odontoblasto. Então, uma resposta de dentro para fora, uma resposta tardia. Quando eu faço frio, eu estou sensibilizando essas fibras da periferia aqui, fibras A delta. Então, a minha polpa da periferia está viável. Então, a resposta ao frio seria uma resposta mais relacionada a uma polpa saudável. Uma resposta ao calor seria mais uma resposta relacionada a uma polpa em degeneração. Tá? Então, aqueles achados radiográficos agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho normalidade perirradicular, eu não tenho nem espessamento do ligamento, eu tenho um ligamento aqui normal, eu tenho uma cárie extensa que não atingiu ainda radiograficamente a polpa, mas olha o que é interessante nessa radiografia. Olha o divertículo pulpar aqui, como ele está atresiado, como ele recuou. E eu tenho o divertículo mesial aqui, normal. Qual é a informação que isso me dá? Que isso aqui é uma cárie de progressão lenta. Que isso aqui é uma inflamação, é uma cárie de progressão lenta, causando uma inflamação crônica, que a polpa teve tempo de se retrair. Então, provavelmente, aqui eu tenho uma polpa viva, porque só se retrai polpa que tem odontoblasto, porque quem forma dentina é o odontoblasto. Né? Então, se eu não tenho odontoblasto, eu não formo dentina. Né? Então, assim, para uma polpa calcificar, ela tem que estar viva para ela formar odontoblasto. Então, olha quantos conceitos aí a gente está vendo, que são coisas interessantes de se falar. Né? Então, aqui eu estou vendo, provavelmente, eu não tenho como dar diagnóstico de pulpite por radiografia, tá, gente? Eu tenho como dar diagnóstico de necrose com lesão. Radiografia, se eu tenho uma cárie, por exemplo, que já invadiu a polpa, né, eu posso falar que eu tenho uma necrose, né, que eu tenho uma pulpite reversível. Mas eu não, aqui, só radiograficamente ou até aqui, eu não tenho como dizer se essa polpa se essa pulpite é reversível ou irreversível. Tá? Então, aqui, provavelmente, é uma pulpite reversível, porque ela está longe da polpa. Né? Então, removendo o tecido cariado aqui, essa resposta inflamatória volta aos padrões de normalidade. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma cavidade ou uma cárie muito mais próxima ao tecido pulpar. Aqui também crônica, de baixa intensidade, porque a câmara pulpar ela se retraiu. Só que eu tenho aqui uma camada muito fininha. Então, segundo Siqueira e outros trabalhos, se você tem 0,2 milímetros de dentina separando a polpa da cárie, ou seja, você não tem exposição pulpar, né, porque você tem dentina ainda. Se você tem até 0,2 milímetros de dentina, você ainda tem chance dessa polpa estar viável. Se você tem menos de 0,2, desculpa. Se você tem mais de 0,2, talvez essa polpa ainda esteja viável. Talvez produtos microbianos não tenham invadido túbulos dentinários e causado uma pulpite irreversível. Agora, se você já tem 0,2 milímetros de dentina, já considere essa polpa infectada. Tá? Ah, professor, mas como é que eu vou medir 0,1, 0,3 na radiografia? Não é isso. Né? O que eu estou querendo dizer é que se você vai fazer um acesso, por exemplo, né? Cárie, remove cárie. E aí você vê uma lâmina de dentina
uma parede pulpar axial, do teto pulpar ali, muito fina, né? Muito fina, aquela parede rosa já, que não está nem mais rosa, está vinho. E a gente já vai conversar sobre isso, se der tempo hoje. Que aquela parede que se você imagina que você coloca, só de você colocar a sonda já vai furar. Ali você já pode imaginar que essa polpa pode estar inflamada irreversivelmente, né? Eu vou partir para o tratamento ortodôntico radical, fazer uma pulpectomia? Não, você não precisa fazer isso. Mas você pode fazer um tratamento expectante, mas avisar para o paciente que tem muita chance daquele dente necrosar. E aí, se o seu paciente tem uma pulpite reversível depois, o paciente já está avisado. Claro que isso vai depender dos sinais e sintomas, né? Se o paciente já tinha uma dor espontânea, por mais que não haja exposição pulpar, a gente já sabe que é pulpite irreversível. Então, a espessura dentinária ali já não faz tanta diferença. Agora, se o paciente não tinha dor espontânea, a gente está imaginando que é uma pulpite reversível, né? A gente chega numa profundidade de cárie absurda e só tem uma lâmina de dentina ali, a gente já tem que colocar o paciente ciente de que a gente pode estar diante de uma pulpite reversível. Você pode até tentar um tratamento expectante. Como é que é esse tratamento expectante? Vou colocar aqui para vocês, ó. Cárie pequenininha ali, né? Chega lá. Aqui a gente já tem uma dentina terciária já formada. Aquela dentina vítrea, aquela dentina escura. Isso aqui você passa a sonda, aquele barulho de arranhado, de vidro. Isso aqui é dentina terciária, deixa quieto isso, tá? Mas, por exemplo, se a gente tem aqui, uma polpa, removeu a cárie toda, chegou perto pra caramba, mas não atingiu. Você está vendo já aquela dentina rosa, né? Por favor, não faça condicionamento ácido, adesivo e resina. Porque uma das maiores incidências de pulpite irreversível são após restauração por resina, porque por restauração imediatamente após a remoção do tecido cariado. Então, o que chega para mim de dente com resina, que está com pulpite reversível, por causa de restaurações recentes, é muito grande, tá? Por que isso acontece? Não é por causa do condicionamento ácido, não. É por causa do BGMA do adesivo, tá? Então, quando a gente remove toda a cárie aqui, só tem dentina saudável aqui, e a gente coloca condicionamento ácido e faz o adesivo, esse adesivo ele penetra muito profundamente em túbulo dentinário, causando uma injúria transitória, química, como a gente falou. Mas lembra que eu falei que se a injúria química ou física forem de alta intensidade, podem necrosar uma polpa? Então, o BGMA causa uma injúria de alta intensidade, mesmo que química. Então, apesar dela ser transitória, só ali até a presa, ela é tão intensa que ela causa a necrose pulpar. E a partir de uma necrose você vai ter uma infecção. Então, e aquela polpa ali já estava recebendo produto necrótico ali, provavelmente é um pouquinho mais abaixo daquela área que você está. Então, o que se faz nesses casos aqui? Primeira coisa que você tem que fazer é analgesia pulpar. Deixa desinflamar a polpa. Deixa ela desinflamar para você ter uma resposta de cicatrização, de reparo melhor. A gente não pega um tecido inflamado, a gente não faz uma, sei lá, não tá surgindo aqui um exemplo, mas a gente não faz uma maquiagem, né? A gente não faz uma restauração com tecido inflamado. A gente desinflama para esperar fazer algum tipo de restauração adequada. Então, espera essa polpa desinflamar para poder fazer a restauração. Espera quanto? 1 semana, 2 semanas. Tá? O que faz? Bota OZE, óxido de zinco eugenol, em contato direto com a parede pulpar mais profunda. O eugenol ele é sedativo, é analgésico, tanto para alveolite quanto para a polpa. Então, faz o OZE, deixa ali em contato direto com a parede pulpar. Você vai ter uma analgesia pulpar. Se o paciente não relatar dor
em 2 semanas, tira o OZE e restaura. O eugenol, ele só vai atuar ali na contração de polimerização da resina até ele tomar presa, até ele estar sendo liberado. Depois que ele toma presa, ele não é mais liberado. Então, depois de 2 semanas, você não vai ter mais ali o eugenol atuando ali contra a contração de polimerização da resina. E mesmo assim, você pode fazer uma base com ionômero e restaurar com resina depois, na técnica do sanduíche. Mas o importante é remover o cárie, está profundo pra caramba, não restaura na mesma consulta, coloca o OZE. Eu posso colocar ionômero por causa do flúor do ionômero? Nesse momento não é interessante, porque eu quero uma resposta imediata, eu quero uma inflamação imediata. O ionômero ele vai atuar lentamente, mineralizando aquela região. Isso aí seria interessante na restauração definitiva. Você tem a base do ionômero, tem a resina ali, e aquele ionômero vai ajudar ali na remineralização. Agora, nessa fase aguda, não faz resina, coloca o OZE e aí espera 1 a 2 semanas. Na ausência de sinais e sintomas, faz a restauração convencional. Tá, gente? Túlio, Oi? eu sempre aprendi que não podia. Agora você está falando que não tem problema o OZE depois de um tempo, não estando liberando mais o eugenol, não vai atrapalhar na adesão, né? Mas como eu aprendi que não poderia nunca usar OZE para depois fazer uma resina, é um conceito antigo, o que eu fazia? O que eu faço? Eu coloco de cal ali no fundo e ionômero por cima. Depois eu só rebaixo bem o ionômero, ainda mantenho ele ali e faço a resina. Isso atualmente é considerado errado? Não sei. Cecília, o que você falou agora é perfeito. Tá? É que eu não falei isso, porque geralmente eu falo isso na aula de tratamento expectante, mas eu não dei continuidade, né? Então, assim, para te responder, eu vou dar continuidade. O que a gente faz? Então, depois desse processo inflamatório aí de 1 a 2 semanas, o paciente não sentiu nada, a gente remove esse OZE, né? E aí sim, você vai colocar o hidróxido de cálcio, cimento de cal, né? De cal é a marca, o cimento de hidróxido de cálcio, não é o hidróxido de cálcio PA, aquele pó branco para análise, né? Você vai colocar o hidróxido de cálcio, o cimento de hidróxido de cálcio como forro. Por que ele vai funcionar bem como forro? Porque ele vai estimular o hidróxido de cálcio, ele tem íons cálcio que vão estimular a remineralização ali. Então ele vai criar uma ponte dentinária embaixo do dical, do cimento de hidróxido de cálcio. E aí em cima do hidróxido de cálcio, do cimento, você vai fazer o ionômero e vai fazer a resina. Perfeito, perfeito. Se o paciente não tá sentindo dor, né, e você faz uma cárie que está profunda, mas não está muito profunda, aliás, esse conceito de profunda, rasa, média, tem muito isso em livro, né? Se a cárie está profunda, não está muito profunda, o que é uma cárie profunda? Né? É uma cárie que você não vê reações pulpares através da dentina. Então, você não está vendo uma dentina rosa, você não está vendo uma dentina terciária, uma cárie que é profunda, mas não é tanto. Né? Nesse tipo de cárie, você não precisa fazer a analgesia. Aí você pode fazer o cimento de hidróxido de cálcio ali direto, na profunda. Né? Você pode fazer o cimento de hidróxido de cálcio direto, apenas assim, pontual, né? Com aquele gotejador de hidróxido de cálcio mesmo, só no pontinho mais profundo ali da cavidade. E aí fazer uma base de ionômero. Aí você fez o forro com hidróxido de cálcio, você fez a base de ionômero, né? E aí fez a restauração em resina. Agora, Cecília, assim, eu no consultório, eu só faço cirurgia e endodontia. Eu não faço uma resina. Eu só trabalho com resina, para você ter ideia, para reconstruir dente para fazer isolamento. Tá? Talvez existam aí materiais no mercado, né, que sirvam aí como forro, como base, que sejam melhores atualmente do que eu estou falando. Né? O que eu estou falando é apenas de resposta pulpar à agressão. Que o hidróxido de cálcio ainda é o melhor medicamento, a melhor substância para ser utilizada, o cimento de hidróxido de cálcio, para formar uma ponte dentinária na dentina não exposta, né? E hidróxido de cálcio PA, que é aquele proanálise, esse só deve ser usado quando tem exposição pulpar.
que a gente quer fazer uma pulpotomia, uma coisa nesse sentido, aí quando a gente tem polpa exposta, a gente usa o pó de hidróxido de cálcio. Agora, assim, talvez existam materiais aí na parte dentística novos, com mais tecnologia, que sejam até melhores para isso, né? Mas eu não tenho conhecimento. Não sei nem qual é a sua área, Cecília. Eu faço clínica, então eu faço muita restauração, entendeu? E o meu hábito é esse, quer dizer, que eu aprendi, era para fazer isso. Na verdade, aqui nesse curso eu estou fazendo um curso de cirurgia, mas eu estou assistindo várias aulas porque me interessam alguns assuntos, como no caso o seu hoje, entendeu? E o que acontece? Eu aprendi assim, que a gente tem que botar o de cal, o ionômero, depois, não sentiu nada, rebaixar esse ionômero, para não ter que fazer o ionômero no mesmo dia da resina, esperar a presa do ionômero, entendeu? Aí rebaixa e restaura. Isso eu faço assim, rotineiramente, entendeu? Você está certo. Tem dado um resultado positivo. Você está certo. Posso continuar fazendo isso, então. Não preciso usar o OZE. Não. Eu estou falando para você usar o OZE em cavidades muito profundas, tá? Que a gente tem ali uma relação muito íntima da polpa com a dentina, que a gente já está ali muito próximo da polpa, né? Então, não são cavidades profundas, são cavidades... Quase expondo, né? Quase expondo ali. Você removeu a cárie e está no limite. Nesse caso, é que a gente não deve fazer restauração resinosa. Aí que a gente deve colocar o OZE, tá? Mas se a gente já tem uma camada de uma espessura de dentina maior, o que você está fazendo está legal. Eu só indicaria, faria uma sugestão para você, de fazer o OZE se esse paciente seu vier com dor, né? Assim, às vezes ele tá com uma dor que não é espontânea, né? Que senão seria uma pulpite irreversível, mas a dor dele ao estímulo tá bem chata, né? E assim, tá intensa, tá aquela pulpite reversível quase degenerando. Aí, se esse paciente vem com dor, aí eu faria, sabe? Eu faria o OZE mesmo em cavidade profunda e não muito profunda. Aí eu faria uma analgesia pulpar antes de fazer um novo ataque químico, entendeu? Aí seria mais por precaução mesmo, para dar uma chance, para poder restaurar esse dente quando a pulpa estivesse mais inflamada, sabe? Tá. E você é a favor do capeamento direto com hidróxido de cálcio PA, guardar um tempo e depois restaurar ou não? Microexposição você já faz endo? Cecília, a endodontia contemporânea hoje, o que ela diz é que se houve uma exposição pulpar na remoção de cárie, provavelmente já tinha ali menos de 0,2 milímetros de dentina e os produtos microbianos já chegaram à polpa, causando uma pulpite irreversível. Tá? Se foi uma exposição de cárie, exposição pulpar acidental, você está fazendo um preparo ali, né? E tem uma exposição, vai depender muito do tamanho da exposição, se estava com isolamento absoluto ou não, né? O que a gente entende no grosso, né, para a gente falar assim, no grosso que eu falo assim, na maioria dos casos, se houve uma exposição pulpar e tem ápice fechado, é para fazer o canal, é para fazer a endo. Dificilmente um capeamento ou uma pulpotomia vão dar certo. Isso eu estou falando em linhas gerais, tá? Pelo contrário, se você tem uma risogênese incompleta, né, você não tem o ápice completamente formado, e aí o capeamento pulpar direto é quase que indicador, né? Tá muito indicado, porque você tem que manter a polpa viva para ela poder formar a raiz. Então, assim, em casos de ápice aberto, a pulpotomia está muito indicada, tá? Mas, eu estou fazendo um preparo cavitário, preparo de prótese, né, no ápice fechado, fiz uma microexposição. Pô, vai fazer o canal? Pode ser radical demais, concordo com você, né? Apesar da literatura falar que não, faz o canal,
pô, a gente tem que trazer a ciência para a clínica, para a nossa realidade diária. Eu talvez tentasse fazer um capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio, faria uma irrigação com clorexidina ali, né? Eu não faria uma pulpotomia não, tá? Porque eu já estou expondo demais a polpa. Aí eu estou trabalhando com broca, aumentando a exposição, Sim. e aí levando mais detrito para a polpa, não faria pulpotomia não. O que eu faria seria um capeamento direto pulpar nessa microexposição com hidróxido de cálcio PA, colocaria ali um ionômero por cima, ou até o próprio cimento de hidróxido de cálcio por cima e o ionômero, e ali falaria para o paciente que eu estou dando uma chance para a polpa, que o remanescente de dente ele era muito fino, que houve uma microexposição, que existe a possibilidade, né, de fazer o canal futuramente. E aí quem trabalha com prótese talvez trabalhasse ali com provisório durante um tempo para ver qual seria a resposta dessa polpa, saber qual seria, né, e se fosse optar por fazer definitivo, falar que esse dente provavelmente um dia poderia necrosar, né, o paciente tem que estar ciente. Mas realmente eu acho que fazer um tratamento endodôntico, uma microexposição, por causa de um preparo cavitário, talvez fosse um pouco radical demais, tá? Acidental, Assim, a polpa não costuma... Tá assim, ótimo. eu, como professor de endodontia, o que eu tenho para dizer a polpa não costuma responder muito bem a essas microexposições, tá? A taxa a porcentagem que a gente tem é maior de haver uma pulpite irreversível e necrose do que haver uma ponte esmalte ali, tá bem? Diferente de trauma. Okay. Diferente de trauma que a gente tem uma vascularização muito grande, dente descido, vascularização muito... ápice aberto. Quando a gente tem um ápice aberto, a nutrição vascular ela é muito maior do que no ápice fechado. O tamanho do forame é absurdamente diferente. Então, a resposta pulpar é completamente diferente. Quando a gente tem um ápice fechado, a gente tem uma microcirculação. Então, a resposta pulpar fica mais difícil. Tá? Então, é só por causa disso. Gente, a gente está aí com... Obrigada. A gente está com 2 horas de aula. Professor? Oi? Eu vou pedir licença. Quem que é minha mais novinha acordou? A gente vai ter que dar almoço e ver as coisas aqui para as crianças. Vou pedir licença que eu vou ter que sair. Marcos está falando? Marcos, olha só, fica à vontade. Inclusive, eu já ia falar agora que eu vou parar a aula por causa disso mesmo, tá? Fica à vontade, Marcos. Obrigado pela tua presença, tá? Ah, tá. Depois eu te passo o link da próxima aula. Eu te agradeço, professor. Obrigado. Obrigado aí, pessoal. Boa tarde para vocês. Gente, como eu falei, as minhas aulas são muito longas. Né? Eu gosto Boa tarde. Eu gosto muito de falar. Eu acabo, para não deixar vocês esperando aí muito tempo sobre outros assuntos, eu acabo dando algumas dicas clínicas que não tem muito a ver com a aula. Então, a minha aula fica um pouco longa. Então, como a gente já tem mais ou menos aí 2 horas de aula, já está entrando no horário de almoço, aí tem gente aí que tem filho, como o Marcos aí que falou, né? A gente já está invadindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por agora. A gente parou aqui em pulpite irreversível, né? A gente vai ver ainda necrose, periodontite apical crônica, aguda, cisto, vai ver uma série de coisas ainda. E aí a gente para por hoje nessa aula como se fosse a parte 1 da aula. Né? É meio que adaptando aí a aula online para... Túlio, eu vi que você entrou agora, que você tinha caído a conexão. Eu estou explicando que a gente vai dar uma parada por agora, devido ao tempo, para não ficar cansativo. Também tem gente já entrando no horário do almoço. Então, essa aula fica aí como aula parte 1. E aí, semana que vem, a gente complementa essa aula, essa aula. E aí, voltando àquele horário tradicional nosso, 19 horas. Combinado? Eu quero agradecer muito a vocês aí a predisposição aí de mudar o horário por causa da nossa carga horária aí que foi modificada essa semana. Agradecer a vocês. Mas aí semana que vem a gente volta às 19 horas normal para completar essa aula. E aí eu vou colocar essa aula também lá no Google Drive, tá? Passar para vocês aí aquela mesma senha, aquele mesmo link lá. Tá bem? Alguma dúvida, gente?
Não. Professor, podia só voltar no slide 19? Qual slide? 19? Esse? 19. Tá. Fala. Isso. Oi. Obrigada. Ah, você só queria anotar? Não quer fazer pergunta, Não, não? é só para não ver mesmo. Ah, então tá bom. Beleza. Gente, então, assim, Não. obrigado obrigado pela presença de todos, tá? A Certo aí tá com esse projeto aí de disponibilizar aula para todo mundo. Amanhã a gente vai ter aula da especialização da turma lá da Tijuca, aula de revascularização às 5h30. Tá bem? Então, assim, uma aula um pouquinho mais... um upgrade maior, né? Então, mas quem quiser assistir, fica à vontade, tá bem? Só não fica... Se viajar muito, não tem problema, não. É um assunto mais para frente mesmo, tá bem? Então, tudo de bom para vocês, boa semana. E a gente se vê com certeza aí na próxima quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Tá bom. Igualmente. Túlio, aí depois tu avisa quando